Que bom estarmos aqui na casa do Senhor e mais uma vez juntos para adorarmos o seu bendito e eterno nome. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 6. E nós vamos estar lendo nesta manhã do versículo de número 1 ao versículo 18. Estou muito feliz nesta manhã por estar aqui com vocês, também grato a Deus, porque hoje é um dia especial. O sol hoje amanheceu mais brilhante, o dia mais caloroso. Hoje é o aniversário da minha esposa e da sua irmã, mas da minha esposa também. E desses, pode dizer? Desses 32 anos, 3.2, 10 anos, eu já faço parte dessa história. 10 anos de casados agora em janeiro, e 10 anos que nós estamos juntos, muitas conquistas, e o nosso amor só cresce. Aí tem química. Eu não podia deixar de comentar. Eu fiquei a noite toda martelando. Mas aí tem química. Deus abençoe a minha cunhada, a Carol, que também está comemorando mais um ano de vida. E a minha esposa. Amém? Conquistei ela há quase 10 anos atrás. E me lembro que no dia que eu cheguei na casa do pastor Messias, lá em Maryland, que nordestino é caba macho, né? Eu cheguei para pedir namoro já dando casamento junto. Aí o pastor Messias infartou, disse, não, meu filho. Não, vocês são muito novos, não. Eu falei, olha, eu quero namorar a sua filha e eu já quero marcar a data do noivado e do casamento. Aí assustou. E foi um chororô. Ele disse que não, aí Karine chorava, a irmã Norma chorava, eu chorava. Depois Deus foi lá e voltou o coração dele, disse assim, não, diga que sim. Aí ele disse que sim. E aí a gente resolveu emendar as escovas de dente. Não é isso? Que bom. Mateus capítulo 6, versículos número 1 ao versículo 18. Fico feliz em ver alguns rostos que faziam tempo que eu não via aqui. Teve gente aí que estava de férias, aproveitou bastante as férias, estão de volta, que Deus abençoe. E como nós estamos no mês da oração, eu queria tratar deste tema nesta manhã com vocês. E eu acredito que de todos os assuntos que a Bíblia aborda, a oração ela é um dos mais importantes. É algo que nós devemos observar com frequência, porque de todas as práticas cristãs, a oração talvez seja a que nós mais negligenciamos. E basta a gente comparar o tempo que nós aplicamos a certas atividades do nosso dia e compararmos com a quantidade de tempo que nós aplicamos à prática da oração. Nessa comparação, se nós fizermos essa comparação, nós já vamos de cara perceber que nós oramos pouco. E há um jargão no meio evangélico que diz o seguinte, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós vamos estar falando um pouco sobre a prática da oração. E ninguém melhor para ensinar sobre a oração do que Jesus. Eu sei que no Antigo Testamento houveram homens que demonstraram ter uma vida de oração. Temos o exemplo de Daniel, que está escrito que Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Elias foi um homem que teve uma vida de oração. Tantos outros profetas do Antigo Testamento tiveram uma vida de oração. Mas ninguém melhor para ensinar sobre a oração do que o nosso Senhor Jesus.
Jesus, mesmo sendo Deus, ele deixou um exemplo vital para os seus discípulos. Os evangelistas, aqui e acolá, eles registram que Jesus, de vez em quando, ele saía do meio da multidão e ele ia para um lugar reservado, e existem registros de Jesus passar a noite inteira em oração. Um exemplo desse é antes de Jesus escolher os 12, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira em oração, e depois ele veio e escolheu os 12. Então Jesus deixou um exemplo muito claro, muito prático para nós que somos seus seguidores no que diz respeito à oração. Então, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Todos encontraram, digam amém. Amém. Diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Eu vou repetir. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Amém. Senhor, esta é a tua palavra. Nós somos o teu povo, queremos ouvir a tua voz, e para isso pedimos o auxílio do teu Espírito Santo.
Espírito Santo, traga a iluminação, a revelação da Tua palavra. Que a Escritura seja exposta com fidelidade nesta manhã. Que o entendimento da Tua igreja possa estar aberto para receber a exposição da Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, assim como lhe apraz. É a nossa oração, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Queridos, o texto que nós lemos nesta manhã faz parte do famoso Sermão da Montanha, proferido por Jesus aos seus discípulos, que teve início no capítulo 5 do Evangelho, conforme escreveu Mateus. Mateus vai dizer que Jesus, ele sobe a um monte e ele chama os seus discípulos e ele trata de vários assuntos relacionados à vida cristã com os seus discípulos. No capítulo 6, que é o capítulo que nós lemos nesta manhã, Jesus instrui os seus discípulos sobre 3 práticas que eram muito comuns entre os judeus de sua época. Dos versículos de 1 a 4, Jesus fala sobre a prática da esmola. Dos versículos de 5 a 15, Jesus fala sobre a prática da oração. E dos versículos 16 ao 18, Jesus fala sobre a prática do jejum. Essas 3 práticas, dar esmolas, oração e jejum, eram o que definiam de uma maneira muito completa o judeu da época de Jesus. Para o judeu, essas 3 práticas eram as obras principais de uma vida religiosa. E nós vamos observar que Jesus não discute este conceito. Jesus não ensina que a prática dessas 3 obras era errada ou equivocada. A preocupação de Jesus, quando ele ensina sobre a esmola, a oração e o jejum, estava na forma como essas coisas eram feitas e na motivação do coração daqueles que as praticavam. A advertência de Jesus é que estas práticas, elas não podem ser realizadas com a intenção de exaltar quem as pratica. Alguém pode dar esmola, não porque realmente seja ou queira ajudar os necessitados, mas simplesmente para demonstrar a sua generosidade diante dos homens e para desfrutar da gratidão de quem está sendo ajudado. Também é possível que alguém use a oração como um meio de demonstrar a sua própria piedade, a sua própria espiritualidade, para que os homens ouçam que a pessoa está orando e digam: nossa, que homem piedoso, que homem religioso, que homem que tem uma comunhão com Deus, que palavras bonitas ele usou naquela oração. Também é possível que alguém jejue sem buscar o bem da própria alma, ou humilhar-se diante de Deus, mas jejue para mostrar ao mundo que ela é uma pessoa extremamente disciplinada. Então Jesus ele vai abordar essas 3 práticas muito comuns entre os judeus, e ele vai tratar da questão da intenção do coração de quem pratica essas coisas. Então, Jesus não está anulando a prática da esmola. Jesus não está anulando a prática da oração e muito menos a prática do jejum. Mas ele está instruindo os seus discípulos na forma correta como eles deveriam praticar essas coisas. Então, vejam aí que dos versículos de número 1 ao versículo 4, Jesus ele vai falar sobre a maneira errada de alguém dar. E ele começa no versículo 1 com uma advertência. Ele diz o seguinte: guardai-vos
de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então Jesus começa o assunto das esmolas diante dos homens, com o propósito de serem vistos por eles. A prática de dar esmolas era algo muito comum entre os judeus. Era algo que estava presente desde os tempos da lei mosaica. Em Deuteronômio capítulo 15, versículos de 7 a 11, nós lemos o seguinte: pois nunca cessará o pobre do meio da terra. E aí Deus diz a Moisés e ao povo: pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na tua terra. Para o judeu, dar esmola era algo muito comum, muito importante. Eles até consideravam que maior é aquele que dá esmolas do que aquele que oferece sacrifícios. Então, na lista das obras, dar esmolas para os judeus era a primeira de todas as obras. E Jesus, ele diz aos seus discípulos que quando eles fossem dar esmolas, quando eles fossem ajudar alguém, eles não deveriam fazer com a intenção de que as outras pessoas vissem que eles estavam ajudando alguma pessoa necessitada. Jesus continua a sua instrução no versículo 2, dizendo o seguinte: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. E há historiadores que dizem que os fariseus da época de Jesus, eles literalmente andavam com uma cornetinha de bolso. E na hora em que eles iam dar a sua esmola, eles tiravam a cornetinha e eles tocavam a corneta literalmente para que as pessoas soubessem que havia alguém que estava ajudando uma pessoa necessitada. E aí Jesus diz: quando vocês derem esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. É uma referência específica aos fariseus. E Jesus diz que eles faziam isso nas sinagogas, porque era onde o judeu realizava o culto dele a Deus, não é? Os judeus se reuniam nas sinagogas e eles tinham a oportunidade de ajudar as pessoas. E Jesus diz que eles faziam isso também nas ruas. E eles faziam com o propósito de serem glorificados pelos homens. E aí observem que Jesus vai dizer o seguinte no versículo 2: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus está dizendo que quando um judeu ou quando alguém dá uma esmola, e a pessoa vê que o judeu ou que qualquer outra pessoa deu a esmola, ajudou alguém e aplaude aquela pessoa, Jesus diz: aí está o galardão de quem deu a esmola. É o aplauso do homem, é o galardão de quem deu a esmola. E ele diz: vocês já receberam o seu galardão. No versículo 3, Jesus ele vai falar sobre a forma correta de dar esmolas. E ele vai dizer: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E ele revela algo aqui interessante. Ele diz: e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então Jesus está falando, quando você for dar uma esmola a alguém, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Isto fala de discrição, não é? Você fazer com discrição, você
fazer no oculto. E aí Jesus diz que esta prática, ela não é isenta de uma recompensa celestial. Jesus diz que haverá uma recompensa quando isto é feito em oculto, porque o nosso Pai, que é aquele que vê em secreto, ele nos recompensará publicamente. Então Jesus instrui os discípulos e diz: deem esmolas, façam em secreto e tenham certeza que Deus, que vê aquilo que é feito em secreto, Ele vai recompensar vocês publicamente. Dos versículos 5 ao versículo 15, Jesus vai falar sobre a maneira de orar, a maneira errada de orar, e ele vai instruir os seus discípulos em como eles deveriam realmente orar da forma correta. Observem que ele diz aqui no versículo 5 o seguinte: e quando orares? Então Jesus começa o assunto da oração assumindo que os seus discípulos iam orar. Jesus não diz: e se vocês orarem? Jesus diz: e quando vocês orarem? Então Jesus assume que os discípulos, eles iam continuar a prática da oração. Jesus assume que os seus discípulos, eles iriam continuar orando. Por isso ele diz: e quando vocês orarem? E aí Jesus começa a introduzir a maneira errada, a maneira equivocada de alguém orar. E ele menciona aí nos versículos 5 e 6 a oração ostentosa. Olha o que Jesus diz aí: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É a oração ostentosa. Jesus está falando aqui do fariseu, que tinha às vezes a oportunidade para orar na sinagoga, e ele levantava-se no meio de todo o povo, e ele orava com palavras bonitas, para que os outros judeus olhassem para ele e dissessem: que homem espiritual! Que homem que tem uma comunhão com Deus. Ou às vezes ele andando na rua, ele dava o horário do meio-dia, por exemplo, ele parava onde ele estava e ele orava a Deus, como fazem às vezes os muçulmanos, não é? Que deu o meio-dia, ele não importa onde ele esteja, ele tira o tapetinho, bota no chão, dobra o joelho e ora a Alá. Os fariseus tinham essa prática também, não oravam de joelhos, porque a oração de joelho foi uma adição da igreja depois. O judeu orava em pé, com as mãos para cima, cabeça levantada e olhos abertos. Era assim que o judeu orava a Deus. E aí Jesus diz: os fariseus, quando oram, às vezes nas sinagogas, oram para ostentar a sua vida de oração, e às vezes também, até mesmo quando estão nas ruas, eles oram para ostentar a sua vida de oração. Jesus, mais na frente, ele contou uma parábola onde um fariseu, ele se orgulhava da prática da oração, e ele orava consigo mesmo, lá em Lucas capítulo 18, versículo 11, e ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, porque eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então Jesus sempre combateu esta atitude dos fariseus de serem hipócritas, de quererem sempre ostentar aquilo que eles faziam. Em contraste à oração ostentosa, Jesus introduz a oração secreta. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 6. Ele diz: mas tu, quando orares, fazes o quê? Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então Jesus está dizendo, em contraste
a oração dos hipócritas, dos fariseus, a oração ostentosa, eu quero que vocês, quando orarem, vocês entrem no quarto de vocês, vocês fechem a porta do quarto de vocês, e vocês orem ao vosso Pai que vê em oculto. E mais uma vez ele diz que aquele que ora recebe recompensa, aquele que ora recebe recompensa. Ele diz: vocês vão orar ao vosso Pai que está em oculto, e o vosso Pai que vê o que está em oculto vos recompensará. Observe que Jesus introduz esta prática da oração secreta. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo. Paulo disse: orai sem cessar. E eu sei que a gente tem a prática de orar quando estamos trabalhando, a prática de orar quando estamos dirigindo, a prática de orar quando estamos nas demais atividades do nosso dia, mas esta oração aqui, ela é uma oração mais específica. Esta oração aqui, ela revela um tempo mais íntimo entre o crente e Deus, entre o filho e seu pai. É a oração onde o filho, ele reserva um tempo do seu dia para entrar no seu quarto, para desligar o telefone, para sair do seu iPad, para sair do convívio da sua família e orar a Deus e falar com Deus e trazer a Deus os seus problemas, as suas preocupações e adorar a Deus na oração. E eu acho que é este tipo de oração que nós estamos negligenciando hoje, na geração em que nós vivemos, na geração do micro-ondas, na geração de que tudo é muito rápido, nós estamos sempre conectados, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, o dia é corrido, parece que as 24 horas que nós temos, elas não são suficientes para que a gente termine todas as nossas tarefas. Acordamos cedo, já vamos trabalhar de manhã cedo, passamos o dia trabalhando, chegamos em casa cansado, temos que dar atenção para a família, temos que dar atenção para os filhos, aqueles que têm cachorro, tem que dar atenção para o cachorro, sai com o cachorro para passear, porque o cachorro tem que cansar, leva o cachorro para o lago, é ou não é? Para o cachorro poder cansar, chega em casa, já é hora de dormir, porque no outro dia tudo começa 4 horas da manhã de novo. E a gente às vezes se encontra neste ciclo automático vicioso, sem darmos o tempo necessário à prática da oração, de dizermos a Deus: Senhor, no meu dia eu vou tirar pelo menos 1 hora ou 30 minutos, eu vou desligar o meu telefone, eu vou sair do meu iPad, eu vou falar para minha família não me incomodar, e eu vou entrar no meu quarto, e eu vou orar, e eu vou falar contigo, e eu vou buscar a tua face. Esta é a prática que nós negligenciamos todos os dias, porque nós temos tempo para tudo nesta vida, mas parece que não temos tempo para buscar a Deus, a não ser quando Deus nos coloca em problemas. Porque quando Deus nos coloca em problemas, o dia de 24 horas, que parecia que não dava para fazer nada, a gente num instante encontra um espaço para colocar o tempo da oração secreta. Basta o filho adoecer, e você não tem insurance. Basta você perder o trabalho, e você não ter com que pagar as contas. Ou basta alguém chegar em casa com a notícia de que você foi diagnosticado com uma enfermidade terminal, e você não sabe o que fazer. Quando Deus tira o nosso chão, quando Deus fecha o cerco, quando Deus nos introduz ao deserto da vida, quando Deus nos introduz ao problema, e eu vou dizer uma coisa para você: problemas, eles sempre vão chegar, eles nunca vão parar de chegar. A única oração que Deus jamais vai atender é a oração pare de sofrer. Essa oração Deus não atende. Não faça a campanha pare de sofrer, porque Deus não vai atender esta oração. Deus não atende a oração pare de sofrer. Eu vou profetizar para você aqui de olhos abertos. Estou profetizando para você que esse deserto na sua vida, ele vai acabar.
Vai acabar em breve, porque já tem outro esperando você para você passar por ele. Vai acabar, porque tem outro na fila. Tem outro já esperando, quentinho, preparado para você. Você não vai deixar de sofrer aqui. Porque é justamente o sofrimento que Deus utiliza para nos trazer a sua presença. Quando a gente é introduzido ao sofrimento, logo nós arranjamos um tempo para orar, para entrar no nosso quarto, para fechar a nossa porta, para falar com Deus. Quando Deus, Ele tira aquilo que nós gostamos, nós logo arranjamos um tempo para falar com Ele. Quando a dor, ela chega à nossa vida, quando dói, quando a gente sente o apertar de Deus, a gente logo encontra um tempo para orar. E eu quero profetizar aqui também para você uma chave de fenda de Deus na sua vida para apertar você, para você chegar à oração. Jesus introduziu este tipo de oração, a oração secreta. Jesus disse aos discípulos: orem, dediquem tempo da vida de vocês à oração secreta. E Jesus diz: haverá recompensa para quem ora, porque ele introduz aqui no versículo dizendo que Deus, que é aquele que vê em secreto, ele há de recompensar aquele que ora. A recompensa para quem tem uma vida de oração. Quem ora vê coisas que aquele que não ora não vê. Quem ora vive uma vida de constante milagres e do agir de Deus, e ele desfruta de uma intimidade maior com Deus. Não é que Deus tenha filhos preferidos, não é que Deus tenha filhos prediletos, mas é porque quem ora desenvolve esta vida de intimidade com Deus. Os homens mais piedosos que viveram nesta terra foram homens que praticavam a oração secreta. Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores do século passado, na sua biografia, disse que Jonatas, muitas vezes montado em seu cavalo, ele ia para o mato, para o meio da floresta, ele passava horas e horas e horas em oração a Deus. Moody, que foi um dos grandes pregadores, o homem que trouxe 1 milhão de pessoas aos pés de Cristo, na biografia de Moody conta-se que ele era tão dedicado à prática do evangelismo, que quando a cidade de Chicago estava sendo incendiada, Moody, ao invés de correr para salvar a sua vida, ele correu para as chamas para evangelizar. Mas Moody dizia que para se pregar 5 minutos, ele deveria orar 1 hora, e para pregar 1 hora, ele deveria orar 8 horas. Homens que oravam, que ouviam a voz de Deus, que conheciam o seu Deus, que conheciam o coração de Deus, homens que viveram uma vida de constante oração, homens que viveram na esfera do sobrenatural, porque oravam, tinham um altar no seu quarto. Billy Graham, um homem que ficou conhecido como um dos maiores evangelistas que nós conhecemos, era um homem que tinha à beira da sua cama as marcas dos seus joelhos de tanto orar. Tiago, um dos 12, ficou conhecido como aquele que tinha joelhos de camelo, porque orava. A igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, era uma igreja que orava constantemente. A Bíblia diz que quando Tiago foi morto à espada e Pedro ele foi preso por Herodes, havia uma reunião de oração na casa da irmã Maria, o primeiro círculo de oração da igreja primitiva. Lá na casa da irmã Maria, a igreja orava e fazia constante oração a Deus pela vida de Pedro, e enquanto a igreja
igreja orava na casa da irmã Maria, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo aonde Pedro estava, libertou Pedro da prisão, trouxe Pedro até a reunião de oração para dar o testemunho, porque coisas miraculosas e poderosas acontecem quando a igreja ela ora. A oração é a respiração da alma. Uma igreja que não ora é uma igreja raquítica. Um crente que não ora é um crente raquítico, é um crente fraquinho. É um crente que não tem experiências com Deus, que não conhece a Deus. Então Jesus introduz esta oração secreta. E aí Jesus diz assim no versículo 7: e quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui eu me lembro do texto de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias vai desafiar os profetas de Baal e os profetas de Azera, e o texto diz que eles oraram todo dia ao seu Deus Baal, e eles se retalhavam, e eles ficavam orando, e Elias ficava zombando deles. Elias disse a eles assim: orem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja de férias, e por isso Ele não está atendendo vocês. Orem mais alto, se retalhem mais, orem mais alto. E eles oravam usando vãs repetições. E Jesus diz aqui: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui eu aprendo que eu posso na oração falar muito e orar pouco. Aqui eu aprendo que na oração eu posso falar muito e orar pouco. Jesus, ele instrui os seus discípulos a não fazerem o uso de vãs repetições. E aí ele diz por quê. Versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Isso aqui é fantástico. Jesus diz: não usem de vãs repetições quando vocês orarem, porque Deus, que é vosso Pai, Ele conhece o que vocês precisam antes de vocês falarem. E aqui vem aquela grande pergunta, né? Se Deus já sabe, por que eu tenho que orar? Vocês já se perguntaram? Eu já me perguntei isso. Nossa, o senhor está de brincadeira comigo. O senhor já sabe que eu preciso. Então, às vezes eu começo a oração assim: Senhor, o senhor já sabe que eu preciso. O senhor já sabe o que é que eu vou falar aqui. Mas eu vou falar assim mesmo. Não entendo muito bem por que é que eu tenho que fazer, se o senhor já sabe. Mas eu vou fazer porque a tua palavra diz que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer. Jesus diz: vosso Pai já conhece. Você não vai introduzir a Deus os seus problemas na oração, e Deus vai ficar lá no trono coçando a cabeça assim, rapaz, que problema cabeludo para resolver, como é que eu vou resolver esse negócio agora? Você não vai pegar Deus de surpresa em momento algum na sua vida. Você não vai pegar Deus de surpresa ao ponto de Deus ter que fazer um concílio com Miguel, com Gabriel, com os serafins para resolver o seu problema. Diz assim: venha cá, me aconselhem vocês no que é que eu devo fazer, que eu não sei como é que eu vou resolver o problema do Flavinho lá embaixo. Esse problema me pegou de surpresa. Jesus disse: vosso Pai, Ele já conhece aquilo que vocês vão pedir. E isso deveria nos trazer com segurança a oração. Isso nos devia trazer com ousadia a prática da oração. Isso nos devia trazer com confiança a prática da oração, sabendo que quando nós oramos, nós estamos orando a um Deus que já conhece as nossas necessidades, que já conhece os nossos problemas, que já sabe aquilo que nós vamos apresentar a Ele e que já tem a solução. Não, você não escutou o que eu falei? Eu disse que Deus já tem a solução para o seu problema. Deus já viu o final desse filme da sua vida. Deus já leu o capítulo final deste livro. Sabe quando você vai assistir uma série no Netflix?
Uma vez eu fui assistir uma série, eu comecei de trás para frente. Eu comecei a ver The Last Season e eu fui vendo em forma reversa. Sabe quando você começa a ver aquela série no Netflix que você fica assim, vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer ou não vai morrer? O que é que acontece agora? Deus ele já viu o final da série. Eu vou até mais a fundo. Foi Deus quem criou a série. Eu vou até mais a fundo. Foi Deus quem escreveu o livro. Foi Deus quem determinou as coisas. Foi Deus que colocou as coisas no lugar. Você está vivendo a história que Deus criou. Deus não está criando o futuro de acordo com o seu presente. Quem prega isto é o teísmo aberto, que Deus não conhece o futuro e que Deus cria o futuro de acordo com as decisões que o homem toma no presente. O Deus que eu conheço é o Deus que escreveu os meus dias no seu livro quando nenhum deles ainda havia. Esse é o Deus que eu conheço. É o que Davi escreveu no Salmo 139. Davi disse: quando eu era ainda uma substância informe, quando eu ainda não havia sido formado no ventre da minha mãe, Davi diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro. Deus tem um livro, e neste livro está escrito todos os nossos dias, tudo que nós passamos, tudo que nós vamos passar está escrito, está determinado, faz parte da soberania de Deus, e Deus está em controle dessas coisas. Por isso, quando você orar, saiba que Deus já sabe. Você vai querer apresentar o seu problema a Deus na oração e pegar Deus de surpresa? Deus diz: não, eu já sei. Eu já sabia disso. Aliás, fui eu quem criei a situação, que eu quero ensinar a você algumas coisas. E eu já sei como é que eu vou resolver tudo isso. A gente se angustia, a gente fica agoniado, a gente perde o cabelo. Quer dizer, eu não posso mais, mas os irmãos que têm perdem o cabelo. As irmãs criam varizes porque ficam de um lado para o outro preocupadas, como é que eu vou resolver este problema? Meu Deus, é amanhã. E a gente sempre se preocupa com amanhã. É a preocupação, ou seja, é uma ocupação antecipada. Ou seja, o negócio não aconteceu ainda, mas a gente está preocupado. Então não aconteceu, mas nós estamos vendo a possibilidade de que aconteça. E essa possibilidade de que o negócio aconteça nos consome o fígado. A gente fica comendo as unhas, sem sono. Tem gente que perde o sono com uma coisa que nem aconteceu ainda. Minha mulher esses dias, e eu vou usar o exemplo dela, Karine esses dias estava com uma dor no seio, muita dor. E aí tomou remédio, e a dor não passava. E aí já foi no Dr. Google. E vocês sabem que o Dr. Google, quando você coloca dor no peito, a primeira coisa que aparece é o quê? Câncer. Todos os tipos, de cima a baixo. E ela foi de noite, eu dormindo e ela no celular, né? Vendo assim, o Google. Aí no outro dia preocupada, vou fazer exame médico. Tem que fazer exame. Aí fez o primeiro exame, deu tudo normal. Mas a dor não saía. O que foi que ela fez? Voltou no Google. Não acreditou no primeiro exame. Aí foi fazer um segundo exame, mas isso demorou semanas, e ela preocupada com uma coisa que não existia, Fez o segundo exame, deu tudo normal. Aí um dia eu estou dormindo, ela chega na minha cama, lá na cama, bate assim: amor. Aí eu acordo: ora por mim. Aí eu: hã? Ora por mim, que eu estou preocupada com esse negócio de exame. Eu falei assim: amor, fica tranquila, está tudo na mão de Deus. E voltei a dormir. Fez os exames, deu tudo normal. Aí eu pergunto: essas semanas de preocupação dela resultou em quê? É a preocupação.
seja, o negócio não aconteceu ainda, mas você fica ali lutando com a possibilidade daquele negócio dar ruim, com a possibilidade do problema, você fica preocupado. Jesus disse: quando vocês orarem, saibam que Deus é o Deus que já conhece aquilo que vocês precisam. Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aí ele diz: porque Ele tem cuidado de vós. É para lançar, não é só para depositar. Sabe o que é lançar, né? Você pega o objeto e você lança. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa preocupação de não casar que você tem, por exemplo, de ficar como gerente do grupo do Amém. Sabe qual é o grupo do Amém? A Associação dos Moços e Moças Encalhados mesmo. Essa preocupação que você tem, Pedro diz: lança sobre ele. Essa preocupação de perder o trabalho, Pedro diz: lança sobre ele. Essa preocupação de um dia ir no médico e chegar com aquele resultado de que é uma doença terminal, de que não tem jeito, Pedro diz: lança sobre ele. E ele diz: não porque ele cuidará, ou porque ele cuidou. Pedro diz: porque ele tem cuidado de vós. Se você fechar os seus olhos e você fizer uma visão retrospectiva, você vai ver que Deus, desde o primeiro dia de que você assumiu um relacionamento com Ele, Deus vem cuidando de você. Ele vem abrindo as portas que estavam fechadas, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, fazendo o impossível. E por que é que Ele não faria agora também? Se Ele já fez no passado, por que não pode fazer agora? As palavras que eu uso aqui são as mesmas que Deus perguntou e usou para Abraão e Sara: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Do Deus que não só criou o universo, mas que sustenta o universo. Às vezes nós perdemos o foco da grandeza de Deus. É o Deus que criou todas as moléculas que existem, todos os átomos que existem, que formou o universo. E aqui eu não quero entrar na questão do Big Bang ou não. Se foi o Big Bang ou se não foi, a explosão que deu início foi Deus. Deus foi quem criou tudo. E Ele não só criou, Ele sustenta todas as coisas. Do Deus que conhece todas as estrelas pelo seu nome e as chama, é o que Isaías diz. Isaías diz que Ele é aquele que chama as estrelas pelos seus nomes. Aleluia. Do Deus, como disse Jó, que colocou ferrolhos no mar, porque um dia Jó estava em uma situação difícil da vida, uma crise, e ele começou a questionar a Deus. Ele questionou. Aí no final do livro, Deus resolveu responder os questionamentos de Jó. E Deus se apresentou da seguinte forma: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Por acaso você sabe quem é a mãe do gelo? Onde estavas tu quando eu coloquei os ferrolhos no mar? Eita Deus, aleluia. O que é que você responde diante de um Deus desse? Você responde o que Jó respondeu: Senhor, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É com esta confiança que nós devemos praticar a oração, sabendo que nenhum dos pensamentos de Deus a nosso respeito serão impedidos. Tudo está nas mãos de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: Deus não é como nós, que começamos e não terminamos. Todos nós temos uma gaveta da bagunça em nossa casa. Os irmãos que riram é porque concordam comigo. É assim que a gente sabe.
É a gaveta da bagunça. Todo mundo tem. A gaveta dos projetos que a gente começa e não termina, não é assim? Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e a gente não termina. Às vezes a gente começa e não termina. Nós somos peritos em começar e em não terminar. Deus não. Deus, quando começa um projeto, Ele já calcula o gasto, Ele já calcula o custo, Ele já tem todos os materiais necessários para fazer o projeto, Ele já tem todos os trabalhadores, Ele já tem tudo calculado. Deus é organizado no que faz. É por isso que quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Ele disse foi: haja luz, porque no escuro você não cria nada. Já pensou se Deus colocasse o homem antes de criar a luz? Vou criar Adão primeiro. Esqueci que não tem luz. Vou criar a luz agora porque Adão está no escuro reclamando que não consegue enxergar. Deus disse: primeiro haja luz. E Ele foi criando as coisas ordenadamente. Porque Deus é o Deus que sabe como trabalha. Ele cria tudo ordenadamente, com prioridades. Então, quando você orar, ore com confiança, como Jesus disse aqui, sabendo que o vosso Pai que está em oculto, Ele sabe aquilo que vos é necessário, antes de que vocês peçam a Ele. Aí no versículo 9, Jesus introduz a oração modelo. E o propósito de Jesus ter introduzido a oração modelo não foi para a gente ficar repetindo as palavras do Pai Nosso. Jesus está usando aqui um modelo de oração. É um esqueleto, para a gente formar as nossas orações nesse esqueleto. Mas não para a gente ficar repetindo como uma reza. Não é o propósito de Jesus nesta oração. Ele diz: portanto vós orareis assim. E aí Jesus começa: Pai nosso. Isso aqui chocou os judeus. Chocou. Porque o judeu, ele não tinha o costume de se apresentar a Deus como Pai, de chamá-lo como Pai. Eles ficaram com muito medo. Lembram em Êxodo, quando Deus se apresentou a eles no monte? Que Deus desceu no monte, a Bíblia diz que o monte fumegava, balançava. Deus disse a Moisés: não deixa ninguém tocar na base do monte, porque quem tocar na base do monte vai morrer. Animais vão morrer, se o povo tocar vai morrer, sobe só você. Moisés subiu, e uma nuvem cobriu o monte, e ele diz lá que tinha relâmpago, tinha trovão, havia buzina, e o povo ficou de longe. O povo viu aquilo e ficou com medo. Criaram esse medo de Deus. O judeu não se apresentava a Deus chamando Deus de Pai, ele se apresentava a Deus sempre chamando Deus de Senhor. Aí Jesus diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai, porque Ele é o nosso Pai. Ele como Pai é aquele que provê, Ele como Pai é aquele que cuida, Ele como Pai é aquele que disciplina. Aí Jesus diz: não somente chamem de Pai, mas Ele é Pai nosso. Não se sinta a única bolacha do pacote, que você não é. Ele é o Pai nosso. Existem outros também que são seus filhos, e que Ele ama da mesma forma, e que Ele cuida da mesma forma, e que Ele tem prazer da mesma forma. Então chame de Pai, mas lembre-se que Ele é o Pai de muitos. Ele é o Pai nosso. E aqui nós temos o conceito de irmandade, de unidade, não é? Porque Ele é nosso Pai. Ele é Pai daqueles que creem em Cristo. Não é isso? Ele é o nosso Pai. Aí ele continua dizendo: Pai nosso que estais aonde? Nos céus. Porque a gente pode se acostumar muito com a ideia de Deus como Pai e querer começar a tratá-lo com muita libertinagem. Não é assim? A gente não escuta isso, não é? Não, porque aqui é a casa do meu pai. Então, na casa do meu pai, a gente faz o que a gente quer. Aqui é a casa do papai, a casa de painho, a casa de pai. Aí Jesus diz: Ele é o Pai nosso, mas Ele é o Pai que está nos... Ou seja, é um contraste. Vocês estão na terra, mas o Pai de vocês está nos... Então, tem que ter uma relação de respeito aqui.
de respeito. Ele é o Pai nosso, mas Ele é o Pai que está nos céus. Eu me lembro muito bem de quando Deus se apresentou a Moisés, e Moisés se aproximou daquela sarça ardente. A primeira coisa que Deus disse a Moisés foi o quê? Tire as sandálias dos seus, porque o lugar onde você está pisando é terra. Deus já estabeleceu um limite de santidade, de respeito. Moisés, tire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Jesus disse, quando vocês orarem, chame ele de Pai. Paulo disse, Abba Pai, não é isso? Paizinho, Pai querido. Mas não se esqueçam que vocês estão aqui na terra, e ele é o Pai que está nos... Então se dirijam a ele com reverência e com respeito. Não usem de libertinagem para com Deus. Eu sou da época em que, até para você, na minha época de criança, de adolescência, os pastores até, eles repreendiam quem chamavam Deus de você na oração, porque eles achavam que era uma falta de respeito, você chamar Deus de você. Eu nunca chamei meu pai de você. Meu pai era sempre Senhor. No dia, ninguém lá em casa chamava paiinho de você. Era sempre Senhor, em uma posição de respeito. Pai nosso que estás nos céus. Aí ele diz, santificado seja o teu nome. Ou seja, momento de adoração. O teu nome, Senhor, ele é um nome santo. Teu nome, Senhor, é um nome exaltado. Teu nome, Senhor, é um nome separado. Aí no versículo 10, Jesus diz, venha o teu reino. Orar para que o reino de Deus venha, para que o tempo do reino de Deus se estabeleça entre nós. E aí Jesus diz, que seja feita a tua vontade. Observem que Jesus, ele ensina a gente a orar pela vontade de Deus, antes de orarmos pelo pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia só vem depois. Ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas antes de orarmos pelo pão de cada dia, Jesus ensina os discípulos a orarem para que Deus faça a sua, porque a vontade de Deus sempre vem em primeiro lugar. E eu acho que essa é uma das lições mais difíceis que nós temos para aprender quando estamos orando, quando estamos vivendo a nossa vida cristã, é de realmente nos colocarmos na total dependência da vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu vou orar, mas eu quero que o Senhor, acima de tudo, faça a sua vontade sobre este negócio. Eu vou pedir, mas antes de pedir, eu quero que o Senhor saiba que eu quero que o Senhor faça a sua vontade. O que o Senhor fizer está bom, o que o Senhor decidir está bom. Se eu conseguir o trabalho, está bom. Se eu não conseguir o trabalho, está bom. Se eu conseguir o noivo, está bom. Se eu não conseguir o noivo e a minha irmã conseguir, está bom. Porque lá em Recife a gente diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, sabe aquele joguinho do passa ou repassa? Você passou, alguém pegou a oportunidade. Orar pela vontade de Deus e descansar na vontade de Deus, porque Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela não é confortável. Que às vezes a gente quer a vontade confortável de Deus, e a vontade confortável de Deus não existe. Existe a vontade boa, a perfeita e a agradável. Sabe qual é a vontade confortável? É aquela que você cria quando você está acordado à noite. Você fica criando os seus planos. Mas se Deus fizesse assim, rapaz, seria tão bom se Deus fizesse assim. Rapaz, se Deus me abrisse aquela porta de trabalho, seria tão bom, é tão pertinho de casa, seria ótimo se Deus fizesse assim. Essa é a vontade confortável. Mas Deus disse que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Às vezes é desconfortável.
A vontade de Deus às vezes é desconfortável. Pergunte a Jonas. Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela. Os ninivitas haviam matado os pais de Jonas. Jonas disse: vou nada. Eu prego para qualquer povo que o senhor quiser, mas por ninivita eu não prego. Eu vou me embora para Tarsis. Comprou a passagem, entrou no navio e se picou. Foi lá para o porão do navio. E Deus falando: vai para Nínive, vai para Nínive. A vontade desconfortável, ele não queria ir. Não queria ir. E a vontade de Deus às vezes vai nos levar a lugares que nós não queremos ir. Mas nós não cantamos: se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Como é que diz o coro? Se Cristo comigo vai. Vai continuar cantando? Ou como aquele hino que a gente gosta de cantar, não é? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E agora? Ainda que seja a dor que me una a ti. Vai cantar? Está dizendo para Deus: ainda que seja a dor, qualquer que seja a dor que me una a ti. Pode ser a perca de um filho, a perca de um ente querido. A vontade de Deus às vezes ela não é o que a gente realmente quer que aconteça. A gente quer que Deus faça do nosso jeito. A gente às vezes quer ensinar a Deus a trabalhar, mas Jesus diz: quando vocês orarem, orem dizendo: seja feita a tua vontade. Aí a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, será que realmente a gente tem essa confiança quando Deus não faz? Eu falei para vocês aqui já do como eu me senti no dia em que, eu já vou encerrar, no dia em que nós descobrimos que Benjamin, ele nasceu com um problema no rim dele, meu filhinho. Eu estava no trabalho quando eu recebi a notícia. Karine fez a ultrassom e ela falou para mim assim: encontraram 5 cistos no rim de Benjamin. E aí eu já fiquei preocupado. Depois descobrimos que Benjamin não estava se desenvolvendo na barriga de Karine, que iam ter que tirar ele antes do tempo. E o doutor disse que quando ele nascesse, ele ia nascer talvez com um problema, uma deficiência mental, ele não ia ser uma criança normal. E qual é o pai que escuta isso e fica tranquilo? A criança lá dentro, você aqui fora, mas você não tem o que fazer, porque a criança está fora do seu alcance. Você tem que apelar para quem? Para Deus. E eu cantei esse hino aqui várias vezes: se Deus fizer, Ele é Deus. Orando para que Deus não permitisse que Benjamin passasse pela primeira cirurgia, porque essa era a minha vontade. E esse período da minha vida me levou a uma crise de fé, porque eu entrava no meu quarto e eu orava a Deus e dizia assim: Senhor, eu não acredito que o Senhor vai deixar que uma criança recém-nascida passe por um procedimento cirúrgico desse, e depois tenha que passar por uma segunda cirurgia, que vai abrir de canto a canto. O Senhor vai deixar que abra a barriga do meu filho de canto a canto. Uma coisa que o Senhor pode mudar assim, no estalar de dedos, é só tirar a desobstrução do seu rim, é só isso. Um dia eu entrei no meu trabalho, eu cheguei no meu trabalho e eu caí nos prantos no meu trabalho. Fizeram uma oração por mim lá no trabalho, eu urrava no meu trabalho. Mas aqui eu cantava: se Deus fizer, Ele é Deus. E dentro de mim eu falava assim: Senhor, faz.
e Deus não fez. Benjamin passou pela cirurgia. Teve que passar. Anestesia geral. Está aí com corte até hoje aqui. Faz xixi pelo corte, porque desviaram a sua uretra. Mas eu aprendi que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável e ela é soberana. Ela está acima da minha vontade. Acima da minha vontade. Ela é maior do que a minha vontade. Ela é mais perfeita do que a minha vontade. E eu não entendo porque que Deus permitiu que ele passasse por isso. Mas hoje, eu confio na vontade de Deus. E eu entreguei nas mãos de Deus. Disse assim: Senhor, está nas tuas mãos. Faze como tu queres fazer. Vamos ficar de pé nesta manhã? Eu já vou orar por vocês. Talvez você esteja tentando ensinar a Deus como Deus deve trabalhar, como Deus deve fazer, como Deus deve agir. Mas na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, Jesus disse que eles deveriam orar para que a vontade de Deus fosse feita. E eu quero que você nesta manhã descanse na vontade de Deus. Que você durma na vontade de Deus e você creia que Deus tem o melhor para você. O melhor para você. Ele disse: eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E eu quero convidar você nesta manhã a orar, crendo nesse Deus que conhece o que você precisa, que é soberano e que tem uma vontade perfeita para a sua vida. Eu quero que você apresente nesta manhã a sua vida a Deus em oração. Senhor, eu te apresento a tua igreja, os teus filhos, que aqui chegaram, Senhor, nesta manhã. Pai, eu sei que muitos deles chegaram com questionamentos sobre o teu modo de agir, sobre como o Senhor trabalha, sobre os teus planos. Mas eu quero pedir que nesta manhã o Senhor dê paz aos corações que chegaram aqui contristados e cansados e confusos. Que o Senhor faça, Senhor, esta igreja descansar na tua vontade. Que esta igreja possa se aproximar a ti em oração, cada vez mais e mais confiante, Senhor, de que a tua vontade é perfeita, é boa, agradável, de que os teus planos são imutáveis, de que tu és um Deus que responde às nossas orações, de que tu és o Deus que estás no controle de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este tempo que passamos com a tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.